todas as pessoas que estão lutando contra essa doença, contra o Covid. Muita gente nos hospitais sofrendo, algumas até morrendo. Então que essa Ave Maria que a gente acabou de rezar possa ser também por essas pessoas, em especial para duas primas minhas. Uma é a Larisa, que ainda está internada, precisando muito de orações, que Deus possa alcançá-la e curar dessa doença. Amém? Eu quero agradecer a Lília, agradecer ao Beto por mais esse convite de poder estar aqui com vocês, porque meu coração se alegra muito todas as vezes que eu estou aqui. É lógico que também eu fico apreensivo, fico ansioso, fico nervoso, mas eu sei que Deus vai fazer da maneira que Ele quer e não da maneira que eu quero. Quando eles me passaram esse tema, né, a comunidade, eu fiquei pensando assim, o que eu podia falar, né, sobre comunidade? É um tema tão abrangente, tão rico, tão expansivo, mas o que será que Deus quer? De que forma? E eu conversando com Deus, e Ele veio me falar assim, olha, não é falar de comunidade simplesmente como viver em comunidade, que também a gente precisa entender isso. Mas nós estamos num seminário de vida do Espírito Santo. E nesse seminário de vida no Espírito Santo, a gente foi aprendendo ao longo desses 6 dias várias etapas para chegar até esse tema comunidade. Nós estivemos com outros pregadores que foram desenvolvendo o tema desde o amor de Deus, onde a gente descobriu que Deus nos ama independente de eu merecer ou não, independente de eu querer ou não, independente se eu sou bom ou se eu sou ruim, Deus me ama. Descobrimos também que apesar de Deus me amar, às vezes eu não retribuo esse amor e acabo cometendo pecados. E acabo em uma vida de sofrimento, com problemas e coisas que às vezes fogem do meu controle e não estou feliz, estou sofrendo porque estou vivendo no pecado. E aí mais um anúncio vem nos dizer que apesar de Deus me amar, eu me colocar no pecado, eu fico sabendo que tem um Jesus Salvador que vai me salvar. Foi o terceiro anúncio, Jesus Salvador, que se eu confiar nele, entregar minha vida a Ele, eu posso sair dessa situação de pecado e restituir minha aliança com Deus. Nós fomos ao longo desses dias compreendendo esse querigma, que é lindo, é fantástico. E que se esse Jesus Salvador quer me salvar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer minha parte, ter fé, acreditar e me converter. Essa conversão é diária. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ou não é uma coisa só. Às vezes acabei de me converter em uma situação, mas tem uma outra. E quando eu estou me convertendo da outra, eu descubro que tem mais alguma para eu me converter. Então eu preciso ter muita fé. A fé e conversão. Eu descubro que eu preciso entregar a minha vida a Deus. Deixar Deus tomar conta, Deus agir, o senhorio de Jesus, que Ele ser o dono da minha vida, Ele guiar a minha vida, não eu do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito que é certo, mas eu preciso deixar Deus agir. E aí qual a melhor maneira de eu fazer isso? Se eu clamar o Espírito Santo, foi a última segunda-feira que a Natália colocou para a gente. Eu preciso entregar muito a minha vida ao Espírito Santo, pedir muito ao Espírito Santo que conduza todos os meus dias, todos os meus passos, para que eu possa realmente entender e viver toda essa proposta, todo esse mecanismo do querigma. E aí então, como eu vou descobrindo esses passos, essas etapas, vou mergulhando nessas etapas novamente, através do querigma, eu descubro também, que nós vamos falar hoje, que é onde é o melhor lugar para eu desenvolver tudo isso que eu ouvi. Desenvolver tudo isso que eu aprendi nesses dias do seminário, é na comunidade. Nós, a maioria de nós que estamos assistindo,
participamos de acampamento. Talvez não todos, mas a maioria participou de acampamento. Eu acredito que vocês se lembram que todo o acampamento, ele é moldado, ele é pensado em cima desse mesmo querigma. Nos é apresentado os mesmos anúncios aos longos dos dias no acampamento do que nós estamos vendo aqui. Então nós tivemos com este querigma, nós tivemos com esse seminário de vida que vai terminar hoje, aqui no grupo de oração, uma relembrança, revivemos tudo aquilo que nós vivemos no nosso acampamento. Por que eu estou linkando com o acampamento? Porque a maioria de nós teve uma grande transformação de vida através do acampamento. Só que pode ser que de lá para cá aconteceu alguma coisa e eu me distanciei, eu me desviei, ou aconteceu alguma coisa do qual eu já me esqueci. Então esse seminário de vida que foi proposto pelo grupo de oração é para a gente relembrar como funciona, como é que eu cheguei até aqui, como eu me converti, quais foram os passos. Esse seminário de vida me ajudou a relembrar tudo isso. E que o melhor lugar, a melhor maneira para que eu possa sustentar tudo isso é na comunidade. A maioria de nós tem a graça de viver na comunidade e nessa que nós estamos hoje, que é a Missão Guadalupe. Mas não necessariamente tem que ser na nossa comunidade, porque talvez você mora longe, você fez o acampamento ou conheceu o amor de Deus em outra situação. Então, você não precisa necessariamente viver tudo isso que nós estamos falando na Missão Guadalupe, mas é muito importante que seja numa comunidade. Talvez na sua cidade, na comunidade da sua igreja, ou em outra comunidade como a Missão Guadalupe, mas é importante nós estarmos ligados a uma comunidade. Quando eu estava pensando nesse tema, eu procurei alguma passagem bíblica para eu falar. Olha, qual passagem eu poderia me fundamentar em falar de comunidade? E tinham lá várias passagens, eu conversei com algumas pessoas e falei, olha, o que você me orienta? Tem alguma passagem específica? Enfim, algumas pessoas me orientaram, mas parece que Deus não escolheu nenhuma daquelas. Ele ainda fez eu procurar um pouquinho mais, e quando eu cheguei nessa palavra, nesse trecho do Evangelho, eu fiquei muito feliz. Eu entendi que hoje, nessa noite, nós precisamos descobrir isso junto. Como a Pamela bem falou, a palavra de Deus tem que fazer um novo na nossa vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, através dessa palavra, dessa leitura, vai começar a nos abrir a esse novo, para que nós possamos compreender melhor o valor da comunidade. Se vocês estiverem com a Bíblia, peguem comigo, é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo a partir do 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo a partir do 19. Eu vou ler para vocês. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa para nós. Mesmo que a gente fique só com o final, mas toda a leitura é muito rica. Ele dizendo para nós que onde dois ou mais estiverem unidos em oração e pedirem alguma coisa a Deus, Deus vai conceder. Então começo a entender que isso se dá em comunidade, que eu sozinho não tenho como eu fazer com que essa promessa se realize. Não fala aqui que eu sozinho, fazendo a minha oração, tudo que eu pedir a Deus vai se realizar. Mas promete que quando dois ou mais estiverem reunidos em oração ao Pai e pedir,
de ser atendido. É lógico que essa palavra a gente tem que ter bom senso ao ler e interpretar. Não é qualquer coisa que eu pedir que Deus vai me dar. Mas se eu estou pedindo uma coisa que faz sentido dentro do projeto de Deus, se eu estou pedindo uma coisa justa, Ele vai me conceder. Mas Ele orienta que eu faça isso em comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então eu até posso começar minha comunidade em casa. Se eu rezava sozinho no meu quarto, eu posso começar a rezar junto com a minha esposa, com a minha filha. Se eu rezava sozinho, mas eu tenho amigos, eu posso começar a rezar junto com os amigos. Se eu tenho a oportunidade de vir à igreja, ou de participar do grupo de oração, ou de fazer qualquer coisa em atividade com o pessoal da igreja, que eu faça isso então com a comunidade da igreja. Mas eu preciso fazer em comunidade. E que ela comece então com 2 ou 3. Mas que se 2 ou 3 pedindo, ele já vai fazer. Imagina quando estamos em várias pessoas, todos com o mesmo propósito. Comunidade significa estarmos em comum unidade. Temos algo em comum, buscamos alguma coisa em comum. Neste caso de comunidade, estamos falando de uma comunidade religiosa, especificamente. Tem vários tipos de comunidade, mas algo em comum na nossa comunidade. O que tem de comum em todos nós? Todos que frequentamos a Missão Guadalupe, que assistimos ao grupo de oração, o que a gente tem em comum? A gente quer estar perto dele. A gente quer e busca a salvação através de Jesus. Eu preciso lutar para alcançar, mas tem que ser através dele. Então, se todos estão com a mesma vontade, se todos têm o mesmo interesse, é mais fácil. Mas eu posso começar isso em casa e devo ter a minha comunidade familiar, ter minha comunidade de amigos e ter minha comunidade religiosa. Qual é a diferença? A diferença sou eu quem vou fazer. Talvez, como eu acabei de falar, dentro da minha casa, pode ser que essa comunidade não está acontecendo. Como eu tenho consciência de que onde 2 ou mais estiverem reunidos, tudo que pedirem a Deus e estiverem em concordância com o que Deus quer para nós, será concedido. Então eu começo que seja dentro da minha casa, essa comunidade familiar. Se eu tenho um grupo de amigos, mesmo que esse grupo de amigos não estão todos na mesma comunidade religiosa que eu, mas tem como eu rezar com eles, eu falar de Deus com eles, eu evangelizar, e eles estiverem em comum acordo comigo, nós vamos crescer na fé. Eu estou evangelizando, eu estou catequizando. Mas a mais eficiente e a melhor comunidade que a gente pode frequentar é realmente a comunidade religiosa. Nós precisamos dela. Porque um dia Deus foi anunciado para nós. Mesmo que a gente já conhecia. A gente já sabia dele, mas é igual aquela música. Eu conhecia de ouvir falar. Eu até ia numa missa, ou de vez em quando, né, tal. Mas depois eu tive um encontro com Deus. Seja muito grande ou não importa. Mas agora eu conheço um pouco mais. Eu tenho um pouco de sede de Deus. Eu tive um encontro. Eu fui num acampamento. E eu fiquei maravilhado. O que eu posso fazer para não deixar isso esfriar? A comunidade. Aqui no Evangelho de São Mateus, a gente leu o capítulo 18, versículo 19. Ele completa essa promessa lá no capítulo 28, versículo 20. Peguem comigo, a gente estava no capítulo 18, vai para o 28, versículo 20. Vamos pegar no 19, no versículo 19. São os 2 últimos versículos do Evangelho de São Mateus. São Mateus nos escreve um manual, uma orientação do que Deus veio fazer aqui, do que Ele espera de nós. Qual é a mensagem
que São Mateus deixa para pessoas idênticas a nós. Pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor. Essa última fala dele, ele está falando com os apóstolos. Pessoas que já estiveram com o Senhor. Não está falando com o leigo. Ali ele não está mais falando para uma comunidade tentando converter ela. Ele está falando para quem já conhece. Então ele está falando para nós. Ele está falando para nós. Os 2 últimos versículos do Evangelho, veja a mensagem que ele deixa para nós. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu vou ler o versículo 20 de novo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele renova a promessa de que estará conosco. Ele já tinha dito que onde 2 ou mais estiverem unidos em oração, ali ele está. Então, se a gente tem uma comunidade, a gente está unido em oração, ele está confirmando que ele vai estar conosco até os últimos dias, até o final de tudo. Ele está falando, eu vou estar com vocês, porque vocês estão em comunidade. Vocês agora são uma comunidade evangelizadora. Então, ide evangelizai por todo o mundo. Ensinai. Então, você sabe por que o melhor lugar que eu posso viver é numa comunidade? Porque se eu estiver lá, na hora que fala esse ensinai, eu só tenho 2 situações. Ou eu estou ensinando ou eu estou aprendendo. Então, se eu sei bastante, que lá na comunidade eu possa também ajudar os meus irmãos a crescer na fé. Se eu estou chegando agora, então eu vou aproveitar que na comunidade tem bastante gente que está longo na caminhada e vai me ensinar. A comunidade é o melhor lugar que eu posso conviver e crescer na fé. Não basta eu me converter. Não basta eu ter feito um acampamento. O acampamento é para muitos, e foi para mim, o começo de uma vida nova. É como se eu tivesse nascido de novo. Morreu o homem velho e nasceu o homem novo. Mas já pensou se eu nasci? Tenta pensar em vocês. Imagina, se para vocês foi parecido com o que foi comigo. Se vocês deixaram tudo aquilo e agora são um homem novo. Não basta ter morrido o homem velho e nascido o homem novo, se eu vou ficar criança para sempre. Eu preciso crescer. E qual é o melhor lugar para eu crescer? Num lugar onde eu possa aprender mais. Num lugar onde tem pessoas que vão me ajudar a crescer na fé. Crescer em Cristo. Que estão buscando a mesma coisa que eu. Porque se eu não estiver nessa comunidade inserido, eu vou estar inserido no mundo. E aí eu vou crescer e aprender quais costumes, mesmo que morreu o homem velho e nasceu o homem novo, vai ser o quê? Eu vou crescer como? Eu vou ser criança na fé. Não vou produzir frutos como uma árvore nova. Não dá frutos. Não faz muita coisa, nem sombra faz uma árvore nova. Eu preciso da comunidade para isso. Quando eu estava falando do querigma, e já falei da importância dele, desse seminário, todas as vezes que vocês ficarem sabendo, vai ter um seminário de vida no Espírito Santo, tenta participar, aproveitem. Se alguém que está ouvindo hoje perdeu algum dia, no canal do YouTube da Missão Guadalupe está lá todos os dias. Você pode assistir de novo. Olha, o Emanuel falou que é uma sequência que é muito importante para a minha vida. E você tem disponibilidade? Entra no nosso canal. Você pode assistir de novo com essa mentalidade. De que eu preciso reviver o meu acampamento. Reviver esse anúncio da salvação. Salvação que só pode vir através de Jesus. Mas qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? Então eu preciso entender o querigma. Porque eu estou falando de comunidade, mas a comunidade não vai me salvar, a comunidade não vai resolver meus problemas se eu não fizer minha parte.
A comunidade vai me ajudar a rezar. A comunidade vai me ajudar a crescer na fé. Mas os passos individuais quem dou sou eu. Eu preciso manter minha vida de oração pessoal, além da vida de oração em comunidade. Eu preciso ter a Eucaristia, buscar a Eucaristia. Eu preciso crescer na fé na minha vida pessoal para que eu possa crescer também na vida de comunidade. Então, eu penso que a gente precisa, pelo menos, tentar relembrar tudo o que foi esse seminário de vida. Como é o querigma. Porque se eu passei por tudo isso no meu acampamento e saí do acampamento maravilhado, e talvez ao longo do tempo aconteceram problemas na minha vida em que eu já não estou mais tão maravilhado, ou não estou tão feliz, ou estou com algum problema. Se eu repassar os passos, eu posso descobrir aonde eu falhei, ou aonde eu esqueci de alguma coisa. Se eu refizer esse caminho, sabe quando você está em alguma estrada e cai a chave do seu bolso, e aí você fala, eu vou voltar pelo mesmo caminho para ver se eu acho aquela chave que caiu do meu bolso? É mais ou menos isso. O que eu perdi ao longo do caminho? Depois que eu fiz meu acampamento, depois que eu encontrei Jesus, depois que estava aquela vida legal, aonde que eu perdi minha chave? O que aconteceu? Porque parece que eu não estou com aquela mesma alegria, aquela loucura que eu saí do acampamento. Parece que eu estou me perdendo. Eu já não tenho mais tanta vontade de rezar, não tenho tanta vontade de ir a uma missa, não tenho vontade de ir num grupo de oração. Se eu fizer essa análise, eu posso descobrir. Eu posso descobrir, por exemplo, que naquela parte onde eu resolvi me converter, e eu me converti e estou convertido até hoje, o próximo passo era deixar Deus ser Deus em minha vida. Talvez eu não tenha deixado. E aí a vida não está como eu gostaria, e eu rezo e eu peço o Espírito Santo. Gente, mas eu sei que Deus me ama. Eu já cortei meu pecado. Eu já passei por fé e conversão. Eu estou pedindo o Espírito Santo, eu vivo em comunidade. O que está acontecendo na minha vida? Talvez eu pulei o processinho de deixar Deus ser Deus na minha vida. Eu esqueci do senhorio de Jesus na minha vida. Eu lembrei de uma historinha, talvez vocês conheçam, uma historinha comum, deve até estar na internet, mas, cara, essa historinha, a hora que eu li ela, fez muito sentido para mim. A historinha conta o seguinte: tinha um malabarista russo, muito famoso, que quando construíram as torres gêmeas, ele fez uma proposta de colocar um cabo de aço entre elas e ele ia atravessar. Então ele anunciou lá, foi aquele monte de gente, ele falou, olha, eu vou passar aquele cabo de aço sem aquela tela de proteção, eu não posso cair, não tem margem para erro. Eu só preciso de uma coisa, eu preciso que vocês acreditem em mim. Se vocês acreditar que eu posso, eu vou passar. Aí todo mundo, não, você consegue, vai lá, você consegue. Aí ele foi, pegou aquela vara que ajuda a ter equilíbrio e foi balançando, tal, devagarzinho, mas ele atravessou. Aí ele desce lá para a multidão, todo mundo bate muita palma, faz uma festa, fica feliz, ele sorri. Aí ele fala assim, olha, eu tenho mais uma proposta para fazer para vocês. Eu quero subir lá de novo. E eu quero passar mais uma vez. Mas agora eu quero passar sem a vara. Só que eu só vou conseguir se vocês confiarem em mim. Se vocês acreditarem em mim. E todo mundo, você consegue, vai lá, vai dar certo. Aí ele foi, com dificuldades, devagar, balançando, mas ele conseguiu passar. Aí ele desceu, e todo mundo aplaudiu, fez festa. Ele falou assim, eu quero passar uma última vez, mas de uma maneira bem mais difícil agora. Eu quero atravessar esse cabo empurrando um carrinho de mão. Só que eu preciso que vocês acreditem em mim, que vocês confiem que eu vou conseguir. Senão eu não conseguirei.
E aí a plateia já ficou meio assim, porque ele não ia poder contar com o equilíbrio dos braços, ele ia estar preocupado com o carrinho e poderia perder o equilíbrio. A plateia ficou meio assim de incentivar e vai que ele cai. E as pessoas ficaram caladas e não se manifestaram. Aí ele disse assim: eu preciso pelo menos que uma pessoa acredite em mim. Eu preciso que uma pessoa confie em mim. E eu atravessarei. Aí uma pessoa lá levantou e falou: eu acredito. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Pode ir. Aí ele vira e fala assim: se você realmente acredita em mim, sobe no carrinho. Para dizer o que para nós? A gente fala muito que acredita em Deus. A gente fala muito que confia, que deixa Ele fazer tudo com a nossa vida. A gente fala muito que a gente aceita fazer o que Ele quer. Mas quando Ele nos propõe alguma coisa que a gente tem medo, a gente não vai. A gente não vai. Então eu penso, eu acredito que eu estou vivendo o senhorio de Jesus. Eu acredito que Ele é o Senhor da minha vida e que Ele pode fazer tudo. Mas só quando é conveniente para mim. Só quando eu concordo com aquilo. Porque se é um absurdo para mim, o que Deus me propõe, se é um absurdo para mim, eu não topo. Gente, tem duas coisas que eu aprendi nesses 10 anos que tem me ajudado. Uma coisa é testar minha fé. E a outra coisa é testar esse senhorio de Jesus na minha vida. E eu acredito que é muito fácil. Eu tenho feito assim uma regrinha para eu tentar testar a minha fé e o meu senhorio de Jesus. Para mim faz sentido, pode ser que faça para vocês. Quando eu quero testar minha fé, todas as vezes que acontece algo que parece ser muito ruim, eu olho o meu comportamento. Eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei revoltado com aquilo. Eu quero matar um. Eu não tenho fé nenhuma. Aconteceu uma desgraça. Tem uma pessoa muito mal, está doente, aconteceu um acidente. E me desesperei. Nossa, esse vírus chegou, meu Deus, e agora? Eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que está a minha fé? Que fé é essa? Todas as vezes que eu estou desesperado, todas as vezes que eu estou muito nervoso, todas as vezes que eu estou muito irritado com alguma coisa, minha fé está muito fraca. É o meu jeito de medir minha fé. Porque se eu acredito, se eu tenho fé, por que eu estou nervoso com essa pandemia? Por que eu estou desesperado com essa pandemia? Falo por mim. A minha esposa sabe, quando começou essa pandemia, eu fiquei acho que uma semana morrendo de medo. E aí o próprio Senhor me falou em pensamento. Ele falou: mas poxa vida, e eu aí, meu? Não mando nada aqui não? Eu falei: mas lógico, o Senhor manda em tudo, então está preocupado com o quê? Eu falei: desculpa aí. Mas a minha preocupação acabou no mesmo dia. E o senhorio de Jesus também é fácil medir com a mesma regra. Todas as vezes que eu espero que aconteça algo na minha vida e acontece totalmente diferente, eu fico bravo. Ué, mas eu esperava que acontecia do jeito que aconteceu diferente, porque Deus quis que fosse diferente. Eu não dei autoridade, eu preciso dar. O senhorio de Jesus só vai acontecer na minha vida e na sua, se eu der autoridade para Ele. Eu preciso falar: Senhor, o Senhor tem autoridade total na minha vida, total. Se eu estiver falando que eu vou sair de casa para ir visitar uns amigos, e o senhor achar que eu não devo ir, pode furar os 4 pneus do meu carro. O senhor tem autonomia. Funde o motor do meu carro. Mas o senhor está falando para mim não ir? Não vou. E eu vou ficar. Eu tenho dado essa autonomia para o senhor, porque eu preciso dar autonomia. Ele só vai fazer se eu der. Mas se eu dou essa autonomia para Ele ser o Senhor da minha vida, como é que eu tenho reagido? Conto por mim mesmo. Esses dias atrás aconteceu uma coisa, eu não sei se eu já contei, mas eu falo muito com o Senhor. Eu falo: Senhor, só deixa entrar na minha vida pessoas que eu dou valor, ou pessoas que vai me agregar. Se for para entrar pessoas que vai dar problema, nem deixa. Mesmo com clientes ou com colaboradores, colegas de trabalho,
Eu rezo muito. Aí um dia eu estava falando, Senhor, pelo amor de Deus, hein? Eu não posso ter colaborador, funcionário aqui que vai me dar problema. Aqui precisa ser um céu. Aqui dentro do escritório tem que ser um céu, tem que ser uma delícia. Não pode ter problema aqui dentro. Então, se tiver alguém que vai me dar problema, tira. E eu rezando desse jeito, rezando. Aí, há uns tempos atrás, não sei quanto tempo, sei lá, 1 ano, não sei. Eu queria muito que uma pessoa trabalhasse comigo. Eu queria demais. E eu lutei para essa pessoa vir trabalhar comigo, mas eu lutei demais para essa pessoa vir trabalhar comigo. Até que essa pessoa veio, de tanto que eu lutei. Só que passou um tempo, a pessoa chegou do nada e falou assim, segunda-feira eu não venho mais. Rapaz, pensa num cara revoltado. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir, eu falava assim, como que pode? Que pessoa ingrata. Tudo que eu fiz por essa pessoa, eu não fiz para os outros o que eu fiz para esta pessoa. Eu fiz o meu melhor. Não é possível que ela vai abandonar. E eu passei umas 3 noites sem dormir, eu bravo, porque a pessoa me deixou na mão. Literalmente, não veio mais segunda-feira. Me deixou na mão, eu muito bravo. Depois de 3 dias sem dormir, Deus mais uma vez falando assim para mim, pô, Manuel, você vem aqui e fica rezando para me tirar os problemas da tua vida. O dia que eu tiro, você fica bravo. Me entende? Se acontece alguma coisa que está contrário ao que eu quero, qual é a minha reação? Eu fico bravo porque não foi do meu jeito? Então, se o Senhor não está sendo o Senhor na minha vida. Eu não estou deixando, ou eu estou deixando, mas estou ficando bravo. Se eu fico bravo, ele para. Fala, poxa, eu não queria te magoar, Manuel. Então, eu preciso medir a minha fé e o senhorio de Jesus na minha vida, de acordo com a minha reação diante das coisas que estão acontecendo. Mesmo que for um desastre, se eu perco totalmente a calma, se eu fico apavorado, a minha fé está pequena. Se acontece alguma coisa que é contrária ao que eu esperava ou que eu pedi, também fico revoltado. Como é que está o senhorio de Jesus? Eu tenho usado isso e tem acalmado o meu coração. Tenho pedido perdão a Deus por as vezes que eu não deixo Ele ser Deus na minha vida. Tenho pedido perdão a Deus pelas vezes que a minha fé está tão fraca que eu fiquei bravo com uma coisa que não tinha necessidade, ou que eu fiquei preocupado, ou que eu fiquei nervoso. Então, nessa noite, eu queria dizer para todos que nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo na fé, aos poucos, mas o melhor lugar é na comunidade. A comunidade eu encontro pessoas que quando eu caio, podem me estender a mão. A comunidade não é um lugar perfeito. A comunidade não é um lugar onde não tem problema. A comunidade, seja a comunidade na minha casa, seja a comunidade dos meus amigos, seja a comunidade católica da Missão Guadalupe, não é uma comunidade perfeita. É difícil viver em comunidade? É difícil viver em comunidade. Mas é mais difícil ainda viver sem ela. É muito mais difícil viver sem ela. Que eu valorize mais. E que eu valorize principalmente a nossa. Que o nosso Padre Carlos lutou tanto para conseguir. O nosso Padre Carlos ficou muitos anos lutando para fazer essa comunidade que hoje nós saboreamos, hoje nós aproveitamos, hoje todos nós podemos usufruir dela. Nós todos somos beneficiados com os carismas, com tudo que acontece, com esse seminário de vida, com esse grupo de oração, com o acampamento. Todos somos beneficiados por aquilo que um dia o Padre Carlos plantou. E ficou tantos anos lutando, com muita dificuldade. Até que um dia o Paulo e a Mariana puderam colaborar nesse sonho, somaram. E começou a ficar mais forte essa comunidade. Que a gente valorize mais, que a gente procure entender aquilo que o Padre Carlos espera de nós. Que não basta eu estar inserido em uma comunidade, mas eu não estar ativo. Não basta eu conviver dentro da comunidade, mas eu não empresto os meus dons. Todos nós temos dons. Todos nós. Alguns têm dons para música, alguns têm dom para pregação, alguns têm dom para organização. Todo mundo tem dom, mas nem todos colocam os dons à disposição, principalmente dos mais necessitados.
Aqui na Missão Guadalupe a gente tem tanto projeto bacana, projeto de morador de rua, projeto dos Bartimeu que vão no lar dos velhinhos, projeto do Colo de Maria que cuida de mães e crianças, projeto de dependente químico que vai rezar nas clínicas que tenta ajudar. Nós temos tantos projetos maravilhosos. Como é que nós estamos dentro da nossa comunidade? Né? Eu posso fazer mais, eu preciso fazer mais. Toda vez que eu vou me doar alguma coisa, eu recebo muito mais do que eu acreditei que ia doar. Toda vez que eu me ponho à disposição para fazer alguma coisa, eu sou o maior beneficiado. Não é por isso que eu vou fazer, mas é isso que vai acontecer. Meus irmãos, que nessa noite, então, a gente possa ficar com essa mensagem, de que o querigma é uma coisa muito importante, que eu preciso entender em qual processo eu estou. Se eu já estou completamente na comunidade, se eu esqueci algum passo. Mas o querigma é o caminho da salvação. Eu preciso entender este projeto, eu preciso entender como funciona, valorizar isso e depois viver isso na comunidade. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu quero rezar um pouquinho com você nessa noite. Quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que assim como a Natália falou na semana passada, que Ele nos envie o Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza a minha vida, para que o Espírito Santo me mostre em qual área eu ainda preciso de alguma mudança, qual fase dessas eu não entendi direito, aonde eu posso me doar mais, Senhor. Eu peço que o Senhor Deus coloque o Espírito Santo com toda a força nos nossos corações, que nós possamos a partir de hoje melhorar esse nosso convívio com o Espírito Santo, que nós possamos amadurecer na nossa fé, que nós possamos melhorar o senhorio de Jesus na nossa vida, que a gente aceite as coisas que acontecerem, porque se eu tenho fé, se eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim, mesmo aquilo que parece não ser uma coisa boa, mesmo aquilo que não foi do jeito que eu queria, se eu confio em Deus, eu entro no carrinho. Eu preciso confiar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me colocar mais à disposição dessa comunidade que sempre está de braços abertos para me ajudar. Então que nessa noite o Espírito Santo se revele a mim e me mostre onde mais eu posso melhorar, o que mais eu tenho que aprender, o que Ele espera de mim, que eu entenda, compreenda e decida definitivamente que o Senhor vai ser o Senhor da minha vida, que Deus vai conduzir os meus passos, e que quando eu precisar, e que se eu cair, e que se eu tiver dúvida, que a comunidade pode me ajudar a retomar o caminho. Amém.